Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez para a nossa Lécio Divina. Corre lá, pega a sua Bíblia, pega também o seu diário espiritual, o seu caderno de oração, que a gente já tem falado várias vezes aqui, né, da importância de ter também um caderninho com as nossas anotações, para que a gente possa acompanhar o nosso crescimento, que nos ajude também a nos concentrarmos um pouco melhor no nosso momento de oração. Então, se prepara, que a gente já está começando a nossa Lécio Divina com o Evangelho do domingo, que nos ajuda a estar em comunhão com toda a igreja que reflete esta palavra tão linda, que vai ser Mateus 25, aliás, 25, de 1 a 15, a 13, desculpa, hoje eu estou meio... 25, de 1 a 13. Então, já prepara aí a sua Bíblia. E hoje vai rezar com a gente aqui o William. Olá, William. Diga quem você é, de onde você está falando. Olá, irmã, tudo bom? Olá, pessoal que está também acompanhando a nossa Lectio Divina. Então, eu sou o William, eu sou da Diocese de Blumenau, de Santa Catarina, do Regional Sul 4, e membro da Pastoral da Juventude, né? Membro da Coordenação Nacional da Pastoral da Juventude. Então, é uma alegria muito grande estar participando aqui com vocês desse momento tão bonito, tão rico para a nossa igreja, né? Que é fazer essa reflexão, esse momento de leitura orante, esse momento que a gente faz toda uma análise, toda uma leitura do Evangelho, né? A partir desse Evangelho do domingo, que a gente vai ser convidado a rezar daqui a pouquinho. Isso, que maravilha, que bom. A Pastoral da Juventude também compõe aí o nosso guarda-chuva da Pastoral Juvenil, né? Tem uma contribuição bastante importante também com a evangelização juvenil do nosso país. E lá de Santa Catarina, então, para enriquecer aqui o nosso mix de sotaques, que cada semana a gente está num lugar do Brasil, aí com sonzinhos diferentes na nossa reflexão. Mas sempre com uma partilha muito bonita, né? É tão bonito de ver as diferenças, as diferentes expressões, as diferenças culturais, as diferenças, enfim, né? Que são próprias também de cada pessoa e que são riquezas para nós aqui e sempre iluminadas com a palavra de Deus. E a palavra de Deus é aquela que, de fato, dá sentido à nossa fé, é ele mesmo que se revela a nós através da nossa palavra, né, o próprio Senhor, e através da palavra incorporada em nós, né, a partir da nossa reflexão, nós vamos também começando a ver a realidade com os olhos de Jesus. Então, essas diferenças, essa pluralidade linda também do nosso país, das nossas expressões juvenis, precisam ser lidas à luz da beleza da palavra de Deus. É de Deus que revela o seu amor em cada uma dessas formas, em cada um desses sotaques e dessas identidades juvenis que nós temos na nossa igreja. Então, vamos começar a nossa Lécio, então, repetindo, Mateus 25, de 1 a 13. É o que nós vamos rezar hoje. A parábola das 10 virgens, das virgens prudentes. Então, vamos iniciar o nosso momento. Com você, William. Então, que a gente possa, nesse momento, né, acolher o Espírito Santo, fazer toda essa nossa interiorização, que a gente vá se tornando também parte desse evangelho, que a gente vá colocando o nosso coração também nessa oração, né? Então a gente reza o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, ouçamos o Evangelho. O reino dos céus pode ser comparado a 10 moças que, levando suas lamparinas,
saíram para formarem o séquio do noivo. 5 delas eram descuidadas e as outras 5 eram previdentes. As descuidadas pegaram suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram jarros com óleo junto com as lâmpadas. Como o noivo demorasse, todas acabaram cochilando e dormindo. No meio da tarde, ouviu-se um alvoroço. O noivo está chegando. Ide acolhê-lo. Então todas se levantaram e prepararam as lâmpadas. As descuidadas disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo algum, pois o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor ides comprar dos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim chegaram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Portanto, vigiai, pois não sabeis o dia e nem a hora. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que saíram com suas lâmpadas ao encontro do esposo. 5 dentre elas eram tolas e 5 prudentes. Tomando suas lâmpadas, as tolas não levaram óleo consigo. As prudentes, todavia, levaram de reserva vasos de óleo junto com as lâmpadas. Tardando o esposo, cochilaram todas e adormeceram. No meio da noite, porém, ouviu-se um clamor. Eis o esposo, ide-lhe ao encontro. E as virgens levantaram-se e prepararam suas lâmpadas. As tolas disseram às prudentes: dai-nos de vosso óleo, porque nossas lâmpadas se estão apagando. As prudentes responderam: não temos o suficiente para nós e para vós. É preferível irdes aos vendedores, a fim de eu comprar para vós. Ora, enquanto foram comprar, veio o esposo. As que estavam preparadas entraram com ele para a sala das bodas e foi fechada a porta. Mais tarde chegaram também as outras e diziam: Senhor, Senhor, abre-nos. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos então retomar o texto e fazer alguns instantes de silêncio para que esse texto possa penetrar, para que possamos aprofundar mais essa leitura. Podemos também repetir as expressões mais fortes. Você que está em casa, sinaliza aí na sua Bíblia ou transcreve no seu caderno qual a expressão, qual o versículo, qual a frase, a palavra que fica mais forte. Reino dos céus. As prudentes levaram de reserva vasos de óleo com as lâmpadas. O noivo está chegando. Todas levantaram-se e prepararam suas lâmpadas.
as que estavam preparadas entraram com ele para a sala das bodas, e a porta foi fechada. Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Vigiai, pois não sabeis nem o dia e nem a hora. Vigiai. Aqui na nossa transmissão, a gente faz pouco tempo de silêncio, mas é importante você permanecer um tempo a mais, aprofundando, degustando cada palavra. E esse texto, né, no finalzinho já do ano litúrgico, a gente tem essas parábolas que nos convidam à vigilância, né? Então, elas são colocadas também pensando nesse finalzinho de ano, né? A igreja já organiza com essa intenção, né, de nos fazer pensar também no fim dos tempos, não como algo a meter medo, né, como às vezes alguns profetas de Apocalipse aí costumam fazer, mas a nos chamar à responsabilidade. Isso é uma questão importante, né? São chamadas à responsabilidade de assumirmos aquilo que nós temos, os dons de Deus, a nossa própria vida, o nosso compromisso cristão assumido no batismo. E essa parábola, um comparativo do reino de Deus, ele apresenta dois grupos de pessoas bem distintos. Todas são convidadas para a festa de casamento. Todas dormem, porém, 5 têm um diferencial, né? Metade dessas moças tem um diferencial. Elas haviam previsto que podia acontecer um imprevisto. Então, elas têm óleo para alimentar o fogo das suas lamparinas, né? No período em que, logicamente, não existia energia elétrica como a gente tem hoje, né? e a lâmpada de óleo, ela era usada, então, para iluminar a casa, enfim, no caso aqui também para fazer parte daquele cortejo que acompanhava a cerimônia de casamento, né, das bodas. Então, é também uma ação cotidiana, né, que fazia parte da vida do povo. Não todo dia, mas era frequente as pessoas participarem, então, de uma festa de casamento. E assim como hoje, no tempo de Jesus, ela tinha um rito. E essas estavam responsáveis de participar deste rito. E elas, 5, acabam ficando, então, fora. Elas não conseguem cumprir o seu papel de fazer parte daquele cortejo, daquele séquito do noivo, por não terem previsto a possibilidade de algo não dar tão certo e faltar óleo nas suas lamparinas. Agora a gente vê né? O que o texto diz para nós. Você quer completar antes, William? Eu ia dizer que é interessante sempre quando a gente faz esse movimento mesmo, de fazer isso que a irmã estava falando, da gente olhar para o contexto em que a passagem que o evangelho estava acontecendo, né? Então, se fosse hoje em dia, talvez era muito mais simples, ia ter eletricidade, né, que nem você comentou, ou de repente até a luz do próprio celular, né? Quem é que não tem um celular que tem uma luzinha sempre, né? Então, essa questão de se preocupar e entender o contexto da época também vai ajudando a gente a perceber as personagens que estão na passagem, a importância e a ordem que eles vão aparecendo, para que a gente consiga, de fato, ir fazendo essa reflexão e fazendo esse primeiro momento da lectio, né? Para que depois a gente também vai entrando nessa parte do o que o texto diz para mim, né? A gente viu que o texto, a contextualização do texto, mas o que ele diz para mim hoje, né? Nesse momento que a gente vai olhando, então, e aí a gente pode perceber alguns elementos que estão presentes nesse texto que também podem ajudar ao que ele está dizendo para mim, né? Por exemplo, a lâmpada, o óleo, a porta que se fecha, né? As próprias virgens, o esposo, tudo isso faz parte do que, quando a gente vai responder essa pergunta, né? O que o texto está dizendo para mim, né? Lembrando sempre que a parábola que Jesus conta, né? Sempre que ele conta uma parábola,
ele já tem essa intenção, né, de remeter através de figuras, de símbolos, a algo que é uma realidade maior, que é uma realidade diferente, que é algo além, né? Então, a comparação, o reino de Deus é como? Né? Lembrando também que o reino de Deus não é só o além, né? Isso também, mas ele também é um comprometimento que nós temos de viver aqui essa dinâmica do reino de Deus, que é o quê? Que é um jeito de pensar, de sentir, de agir a partir e como Jesus de Nazaré. Né? Então, nós já temos repetido isso também várias vezes aqui nas nossas reflexões. Mas aí agora a gente o próprio Desculpa, pode o falar. próprio método, né, do ver, julgar e agir, né, que a gente sempre fala, né, nos encontros, em todos os documentos próprios da igreja, né? A gente sempre faz esse olhar atencioso, depois um julgamento, mas não um julgamento, né, no sentido de culpar, num julgamento de apontar o dedo, mas de julgar aquela situação, aprender com ela e aí a partir dela também agir, né? Esse compromisso tanto na igreja quanto na sociedade, né? Que é tão importante para uma caminhada cristã, né? Uma caminhada de fé mesmo, né? Então, a partir dessa contextualização, a gente começa então a ver como que esse texto entra em relação com a minha vida, né? O que ele revela para mim da minha vida cristã, da realidade onde eu estou, da minha comunidade, né? Das pessoas que fazem parte da minha vida. O que o texto diz então para mim? Como ele toca a minha realidade humana, existencial, social, né? Cristã. Então, particularmente, né, o texto ele me chama muito essa atenção. E aí eu até, né, já tinha lido outras vezes assim, mas quando a gente faz uma leitura mais atenta e pausada, que nem a gente vem fazendo e que nem é importante que a gente faça, né, em nossas casas também nesse momento, é alguma coisa que chama atenção, porque aqui fala de 10 virgens e aí há uma divisão igualitária, né? Então 5 estavam preparadas e 5 não estavam, né? E aí eu até fiquei me perguntando, mas será que é assim também no nosso dia a dia, na nossa realidade? Será que metade das pessoas, então, estão prontas, vamos dizer assim, para entrar junto com o esposo na boda e metade não? Né? Ou qual que é essa porcentagem, né? E aí, nesse sentido, eu penso, né? E aí eu penso em qual desses lados eu gostaria de estar, né? Em qual desses lados eu deveria estar, né? O meu chamado, o que que a minha vocação me leva a fazer, né? É ser um cristão que vai esperar alguém levar o óleo junto, né? No sentido de que, eu levo a minha lamparina, se tiver o óleo, beleza, eu vou entrar. Ou eu vou ser alguém que já vai estar preparado, né? Porque a gente não sabe o dia nem a hora, né? O último versículo fala isso mesmo. E aí já está preparado desde desse primeiro momento, né? Então, tá com a lamparina, tá com óleo, significa que a gente está preparado, a gente está fazendo a nossa ação evangelizadora, cumprindo nossa missão de batizados, evangelizando outros jovens, né? Então, nesse sentido, e aí, na minha pastoral de juventude, né, nesses quase 50 anos que a gente vai completar daqui a pouquinho, assim, tem muito contribuído para isso, assim, né? Para incentivar que a gente realmente faça uma caminhada de fé, uma formação integral para ir se preparando quando chegar esse momento das bodas, né? Para que a gente não fique do lado de fora, né? Não fique com a cara na porta, né? Que a gente possa participar dessa festa, desse reino que também acontece aqui, né? Eu acho que o texto me trouxe essas reflexões, assim. Sabe que quando eu era adolescente, a primeira vez, me lembro de algumas vezes estar com o evangelho, né, em oração, e eu me perguntava, mas que esquisita essa história que Jesus contou, né? Como que as 5 não repartiram com as outras 5, né? As 5 que tinham não repartiram com as outras 5. De repente me causava um escândalo, né? Porque eu falava assim, nossa, elas não foram solidárias, Jesus está elogiando elas. E daí eu achava, eu sempre ficava muito intrigada, né, com essa passagem. Mas olhando agora, né, sobretudo hoje, né, fazendo essa reflexão, essa leitura, essa meditação,
me chama muito a atenção, né? Porque a resposta que elas dão de modo algum, o óleo pode ser o suficiente para nós e para vós. Então, eu fiquei pensando assim, né? Quando a gente assume uma coisa com responsabilidade, de coração, a gente pensa em tudo, né? Não é, vamos ver o que dá, né? Então, eu acho que é aí que está a grande diferença delas, né? Não é uma questão de solidariedade aqui, é uma questão de responsabilidade. Né? Então, para mim, hoje, esse texto, ele é um convite para eu analisar o meu comprometimento com a minha vocação, né? Como o William também já falou, com a minha missão, né? Com aquilo que eu assumo do meu projeto de vida, né? Meu projeto de santidade e de serviço. Então, tem a ver com a responsabilidade que vai se expressar nessa questão do carinho com que eu preparo as coisas, né? Que vem também do amor, claro. Eu não posso ficar fora das bodas. A importância que essas virgens deram para as bodas, com certeza, as fez preparar-se melhor, né? As 5 previdentes. Então, acho que na vida cristã a gente tem que ter essa atitude, né? De sempre ir além, né? Sempre dar um passo a mais. Não, bastava levar as lamparinas. Né? Mas as 5 previdentes deram um passo a mais. Elas foram além. Elas fizeram algo a mais. Né? Eu acho que talvez nós, né, como religiosa, William como leigo, né, vocês aí também que nos acompanham, jovens, eu sei que alguns adultos também são fiéis aqui na nossa Lécia, mas cada um, né, na sua condição, é convidado a assumir sempre com mais amor, com mais carinho, né? E daí, claro, vai ser natural nós estarmos preparados para aquilo que vier, né? Para aquilo que vier. Não só para aquele momento do nosso encontro com o Senhor, definitivo, como aqui nos faz pensar, mas também para as pequenas decisões no dia a dia que nos fazem ser mais coerentes com a proposta do Reino de Deus. E essa preparação vai desde se preparar de fato, né, para esse encontro com o Senhor, né, para essa evangelização, e aí para as coisas também comuns do nosso dia a dia, né, por exemplo, que nem a história, o contexto é algo que acontece não no dia a dia comumente, assim, mas eram coisas do dia a dia, né. Então, por exemplo, até se organizar para a gente participar da Lectio, por exemplo, exige uma organização, né. A gente não vai entrar sem saber se a internet está funcionando, por exemplo, né? Ou saber se tem energia, se não tem, se a gente se organizou, se a gente preparou a leitura. Então, são essas atitudes simples, mas que lá na frente elas vão fazer a diferença, né? E aí e aí fica naquela, né? Vai entrar nas bodas ou não vai entrar nas bodas? E aí exige todo esse caminho preparatório antes. Olha lá, o William preparou com carinho ali o cantinho ali para ler. Tentei colocar algumas coisas a camiseta da expressão. Essa camiseta aqui da nossa Diocese de Blumenau, que é uma camiseta bonita que a piazada tem usado bastante nos encontros. E agora tem que usar, tirar do guarda-roupa para botar no sol de vez em quando, né? Nas atividades só online. Tá certo. Mas olha, mas acho que é bacana a gente perceber isso, porque são nas pequenas coisas, né? Que esse ser prudente, esse estar preparado se revela. Às vezes nós cristãos acabamos nos perdendo num conceito de santidade que é fazer milagres, e daí a gente acaba esquecendo das pequenas coisas, né? Dos pequenos serviços que a gente pode prestar, das pequenas atitudes de cuidado com a criação que a gente pode ter no nosso dia a dia, com as pequenas atitudes de respeito ao outro, né? Então, acho que é importante também a gente refletir, né, sobre isso, a responsabilidade que a gente assume com esse projeto de vida que é ser cristão e que vai, de fato, se manifestando nesse cuidado com o óleo, né? Com o tempo, estarmos preparados realmente para servir o Senhor da melhor forma. Isso mesmo, irmão.
Vamos fazer uma pequena pausa, né, e deixar que essa palavra se transforme em oração. O que essa palavra nos leva a dizer a Deus? Que brota do nosso coração? Pode ser uma súplica, pode ser um pedido por alguém, por alguma situação, pode ser um pedido de perdão, um agradecimento, enfim, aquilo que Deus suscita no seu coração. Vamos, uns instantes, silenciarmos para transformarmos tudo isso em diálogo, em conversa com o próprio Senhor. Você que está em casa pode escrever aí no seu caderninho, a sua prece, a sua oração. Nós aqui na live vamos fazer a nossa prece. Eu, de forma particular, quero pedir por toda a juventude do nosso Brasil, para que esteja atenta, tenha esse coração sensível para perceber aonde, como pode estar preparado para melhor servir ao reino, para ser sensível e imitar as atitudes de Jesus no dia a dia. Também quero, irmã, nesse sentido de olhar também para toda a juventude, para toda a sociedade. Eu acho que a gente também não pede a Deus para que ilumine todos os nossos governantes, né? Agora a gente também, em vias de eleições municipais, né? Que a gente possa ter candidatos e candidatas que estejam em compromisso com o bem comum, né? Que coloquem a vida das pessoas como pauta, né? Que defenda isso, que tenha esse compromisso de fato com a vida, assim, né? Então, que Deus também possa iluminar a todos os eleitos, a todas as eleitas, né? Que façam um bom mandato sempre em vista do que é melhor para as pessoas, assim, né? Eu acho também uma ação, esse compromisso nosso também de conscientização na hora do nosso voto, né? Que é importante, que faz a mudança mesmo, né? De responsabilidade para nós eleitores, né? Isso. E também como cidadãos, né? Também de depois, de fato, estarmos comprometidos com o bem comum, né? Uhum. Porque as políticas públicas, elas atendem às necessidades das pessoas, na medida em que essas necessidades vão se tornando também evidentes, né? Vão se tornando prioridades, a começar de nós, né? Porque se nós somos indiferentes às pessoas, nós não podemos esperar que, que a política resolva os problemas para nós, né? Mas nós, em primeiro lugar, temos que nos corresponsabilizarmos com a busca do bem comum. Importante rezar nessa intenção, né? Ainda mais nesse contexto em que o nosso país está. Também pedir pela igreja, né, para que continue testemunhando a beleza que é estar preparado e participar das bodas a que o Senhor nos convida, né? Que é tão bonito, nos enche de esperança conhecer Jesus, saber que Ele nos espera, que Ele está conosco, que nos acompanha, e ter nele também um modelo de humanização, né? De ser humano completo, de ser humano todo realizado no amor de Deus. Então, que também a igreja continue a sua missão de testemunho, sobretudo através das nossas ações também evangelizadoras com a juventude. Nós vamos perpetuando isso, é a nossa responsabilidade. Que nós possamos sempre se encantar e reencantar com o projeto do reino, né? Um projeto que vem no sentido de uma vida para todos, para todos, que a gente possa
ter esse compromisso de vida, assumir isso enquanto batizados, né? E aí começa isso nas nossas famílias, né? Nossas pequenas comunidades, e aí parte para o grupo de jovens, e aí vai alcançando espaços cada vez maiores, assim, né? Mas ter esse brilho no olho, né? Quando a gente fala do Jesus libertador, do Jesus amigo, do Jesus próximo, assim, e querer que outras pessoas, outros jovens também possam ter essa experiência de fé que a gente tem, né? Vamos pedir, né, nessas intenções a intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Eu já guardei a minha aqui, escondi ela hoje, mas o William trouxe ali a imagem, né, da nossa padroeira, que sobretudo nesse mês, né, de eleições, que ela possa interceder por nós, pelo nosso país, por cada cidadão, que nos sintamos de fato amparados pela sua presença e intercessão de mãe, e que tenhamos de fato os nossos olhos fixos em Jesus, no nosso ser cristão e também no nosso ser cidadão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nos chama um compromisso também, né, William? Com certeza, né? Eu acho o momento final dessa nossa Lectio Divina, né? Final porque acaba esse momento de fato, né? Mas que a gente pode ir buscando depois no caderno, retomando a palavra num outro momento, e a gente vai estar sempre ruminando, né? Essa palavra, deixando isso Vivendo. vivendo de fato também, né? Então, assumindo esse compromisso, assim. E aí, então, no sentido que a gente também convida, né, irmã, a cada pessoa que está acompanhando conosco, também pode registrar no caderno, pode partilhar com alguém e um compromisso, né? Qual o compromisso que esse texto ele tem para mim, para que eu possa agir na sociedade, assim, né? Um compromisso de fé, um compromisso humanitário, realmente um novo projeto de vida, né? Um impulsionador, assim, né? E aqui a gente já deu várias dicas, né, na nossa reflexão. A vigilância, a responsabilidade, o compromisso, né? Então já são várias dicas, mas é importante que você realmente pare e pense, qual é o apelo de Deus para mim? Né? A partir de onde eu estou, de quem eu sou, né? Aqui eu me comprometo para estar mais afinado, conectado com o projeto de Jesus, com o Evangelho. Então, agradeço, William, a tua presença. A gente vai terminando aqui, mas a gente sempre fala, né? É bom a galerinha aí dar um tempo a mais também para oração. É bom fazer esse exercício em outros dias da semana, né? Com outros textos. E uma dica para grupos paroquiais e também para outros grupos, né? Quem às vezes está meio perdido, o que vamos fazer no encontro? Faça o Leste Divino. A partilha também, quando nós estamos em grupo, aqui somos só dois. Mas se já temos uma riqueza, se estivéssemos num grupo grande, as partilhas, cada um, né, tem uma visão diferente. Para cada pessoa, Deus vai revelando um pouquinho da sua face, né, daquilo que é próprio do seu coração de pai. Então, ele nos enriquece muito. Então, que esse exercício aqui seja algo, né, que também inspire a tua vida espiritual e também a caminhada dos grupos de jovens. Quer dizer um tchau, William? Então, né, complementando só, irmã, eu acho também, quando a gente estiver num cenário favorável, que a gente possa fazer essa experiência também ao ar livre, assim, né? Sim. Que a gente possa contemplar também a natureza, a criação. Eu acho que isso vai nos inspirando e nos animando ainda mais, assim, né? Nós vai ajudando nossas reflexões, assim. Boa dica. Então, só agradecer, né, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui participando dessa lecture. É uma alegria muito grande também a gente esse momento da leitura orante, que é tão caro para nós jovens, né? A Pastoral da Juventude tem isso em quase todos os grupos, se não todos os grupos já tem isso como hábito de leitura, assim.
e que a gente possa ir disseminando cada vez mais, né, esse modelo tão bonito que a igreja tem de rezar. Assim. Então, agradeço a participação, irmã. Muito obrigado mesmo. E nós que agradecemos, William, sua partilha, sua presença aqui com a gente. Então, um grande abraço para todo mundo. E na próxima semana nós temos mais um encontro marcado. Até mais. Tchau.